Irmãos, eu acho que não tem uma única pessoa que não quer ter êxito na vida, né? É bem verdade que a gente não alcança êxito em tudo que a gente empreende, em tudo que a gente deseja, em tudo que a gente coloca como alvo. Mas a satisfação da alma do homem é quando ele tem um propósito na vida, um objetivo, ele alcança êxito nisso. E a gente sabe que hoje em dia existe vários treinamentos, existe a internet, tem muitas pessoas oferecendo treinamento, né, para a pessoa focar, para a pessoa ter um alvo, para a pessoa ter um propósito, para a pessoa ter um objetivo, para ela não viver assim a esmo, sem um alvo proposto. Eu falava também na parte da manhã que muitas vezes, quando nós nos dedicamos à oração, às vezes nós não dividimos o tempo que nós estamos orando. Como assim? A gente não coloca um propósito diante de Deus de orarmos por determinadas situações dentro de um período de tempo. Por exemplo, eu vou orar 15 minutos em favor disso. Vou orar mais 15 minutos em favor daquilo. Vou orar mais 15. Determinar um tempo daquilo que você vai realizar. E enquanto você não terminar o tempo, você não para de orar. Então, é um propósito que a pessoa tem, é uma orientação que eu quero dar a você a respeito da oração, de você colocar esses propósitos diante de Deus. Vou orar meia hora em favor da salvação da minha família. E ora meia hora, né? Põe isso como propósito. Eu vou orar 15 minutos pelos meus parentes lá daquele bairro lá, daquela cidade lá. Ora por eles 15 minutos. Então coloca um período de tempo e você começa a acostumar com aquela situação. E quero dizer para você que a oração feita desse jeito, ela passa muito rapidamente, né? Muito melhor do que você orar assim, um monte de oração toda confusa. Você ora por uma coisa, depois você ora por aqui, depois você volta lá por aquela, né? Você determinar, separar o tempo de oração. E a gente percebe, irmão, quando a gente faz isso, nós encontramos êxito naquilo que nós estamos fazendo. Deus começa a mostrar para nós a resposta das nossas orações. E como eu estava falando no início, então existe hoje muitos profissionais ajudando muitas pessoas a estabelecer alvo na vida, né? Muitos profissionais. Você é ruim isso? Não, não é ruim, não é ruim. Não é ruim, por quê? Porque a própria Bíblia também nos ensina a respeito disso, né? Nós encontramos isso dentro das Sagradas Escrituras. Eu quero falar sobre isso para vocês. Eu quero usar como base aqui o livro, uma mensagem que está escrita no livro de Números, capítulo 27, do 18 ao 23. Eu quero ler para você. Está escrito assim: Josué é designado sucessor de Moisés. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Aqui, quando está escrito homem em quem há o Espírito, nós devemos entender homem que foi capacitado. Impõe-lhe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que ele lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim. Está dando muito eco aqui no retorno. Segundo a sua palavra, entrarão ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante a congregação. Ele impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falava por intermédio de Moisés. Irmãos, tem determinadas coisas que acontecem na nossa vida e que a gente, de princípio, a gente não sabe
o propósito daquilo. Você sabe que quando Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, aquela geração toda, olha, 200 quilômetros de travessia, do Egito para Canaã, a terra prometida, 200 quilômetros. Quanto eles iam demorar para chegar lá? 40 dias. Mas, na verdade, quanto tempo eles demoraram para entrar na terra Canaã? 40 anos. E por que aconteceu isso? Aconteceu isso porque o povo que Moisés estava liberando, muitos se rebelaram contra Moisés, e aquela geração toda, ela foi contaminada por falatórios, por murmurações. Daquele povo que havia saído do Egito, somente 2 entraram na terra prometida, junto com eles uma nova geração, não uma geração que havia nascido lá no Egito, mas uma geração que havia nascido no deserto. Eles então entraram na terra prometida, liderados por quem? Por Josué e Calebe. Agora, irmãos, Josué, quando ele recebeu da parte do Senhor que ele havia sido escolhido para substituir a Moisés, Josué ele não se sentiu confortável, de maneira alguma. Por que ele não se sentiu? Porque, amado irmão, Josué ele era a pessoa que acompanhava Moisés. Quando Moisés ia na tenda da congregação, na tenda do encontro, melhor dizendo, para falar com o Senhor e o Senhor falar com ele, a única pessoa que o acompanhava era Josué. Josué sabia da intimidade que Moisés tinha com Deus. Josué sabia que Moisés era um homem muito chegado com o Senhor. Eram íntimos com o Senhor. De repente, o Senhor fala para ele que ele seria o substituto de Moisés. Como foi que ele se sentiu? Irmão, como foi que ele se sentiu? Ele não se sentiu bem. Por quê? Porque ele sabia aquilo que Moisés era e ele não se achava em condições, de se comparar ou de se igualar a Moisés para levar o povo a entrar na terra prometida. Ele, irmão, acompanhava Moisés e ele viu muitas vezes aquele povo que foi escolhido por Deus, muitas famílias levantando-se contra Moisés. Muitos da congregação do Senhor, eles se levantavam contra Moisés ao ponto de várias vezes querer apedrejá-lo. Então, Josué, ele ficou um tanto assim meio assustado. Ele ficou assustado. Mas, irmão, a Bíblia nos fala que o Senhor colocou da capacidade dele sobre a vida de Josué. Nós vamos lá no Novo Testamento e nós vemos o Senhor Jesus Cristo escolhendo 12 homens que iriam dar continuidade na obra, né? 12 homens. Esses 12 homens, meus irmãos, eles começaram a perceber que o Senhor Jesus Cristo estava chamando-os para que eles assumissem uma responsabilidade essa que eles se tornariam líderes daquela grande comunidade ali em Jerusalém. E eles também se acharam como? Não se acharam confortáveis. Por quê? Porque eles viram o Senhor operar coisas maravilhosas, viram o Senhor levantar paralítico, operar a visão aos cegos, dar audição aos surdos, voz aos mudos, viram o Senhor ressuscitar mortos. Aí o Senhor fala para eles que eles iriam dar continuidade na obra. Como é que eles se sentiram? Então, veja bem, até então eles estavam discutindo entre eles qual deles era o maior. O que eles discutiam? Coisas sem nexo. E o Senhor Jesus Cristo por várias vezes teve que chamar a atenção deles, dizendo: olha aqui, entre vocês, aquele que quiser ser o maior, vai ser servo de todos. E nosso Senhor disse assim: vocês me chamam mestre e eu sou, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele era o maior de todos, é o maior de todos, e Ele veio unicamente para servir.
Então, Josué, quando ele se viu totalmente incapacitado, ele recebeu do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu do Senhor Deus algumas orientações. E essas orientações que ele recebeu foram orientações de encorajamento, para que ele pudesse obter êxito. Êxito. Ora, quem é que não gosta de ter êxito na vida? Né? Todos nós, todas as pessoas gostam. As pessoas gostam de ter êxito. Mas quando Josué então foi chamado por Deus, né, o Senhor fez um chamado específico para ele, para serviço. No capítulo 1 de Josué, versículo 1, está escrito assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então o Senhor chamou a Josué, no versículo 2: meu servo Moisés está morto, agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então, o Senhor chamou para um serviço. Que serviço era esse? Para ele se preparar para ser o líder daquele povo, e para que aquele povo também se preparasse, porque o Senhor iria fazê-los entrar e alcançar e conquistar a terra que mais de 400 anos atrás ele havia prometido para Abraão, quando ele mostrou a terra para ele e disse assim: os seus descendentes irão herdar essa terra. E isso aconteceu 400 anos posteriormente. Irmãos, o que eu quero dizer para você é que o Senhor, Ele jamais esquece das suas promessas. Passe o tempo que passar, passe a época que passar, eras que for, Ele jamais esquece. Nós estamos vivendo, creio eu, os últimos dias da igreja na terra. Mas lá no começo, no primeiro século, algumas pessoas questionavam o apóstolo São Pedro, quando Pedro pregava a respeito da volta do Senhor. Logo ali no primeiro século, muitas pessoas o questionavam, dizendo assim: mas desde quando todas as coisas foram criadas, tudo está do mesmo jeito, ele não vai voltar não. Mas irmãos, a Bíblia nos fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia de ontem que se passou, que se foi. Então nós estamos vivendo sim uma época, e você que conhece a palavra de Deus, e se você analisar o que está ocorrendo no mundo político, não estou falando da nossa nação, mas mundialmente, você vai ver que tudo está sendo preparado para a ascensão do anticristo, que vai ser o governador, vai ser o grande líder de todas as nações, de todos os povos, Isso vai acontecer, vai ocorrer, e quem conhece a palavra de Deus sabe que nós estamos caminhando para isso. E isso vai acontecer, por quê? Porque a palavra de Deus fala a respeito disso, que assim será, que assim se dará. Então, irmão, Josué, ele foi chamado pelo Senhor para um serviço. Era entrar na terra prometida, levar o povo junto com ele. Deus, ele mostra para Josué a sua tarefa, que era... Qual era a tarefa? Liderar o povo e conduzi-lo a entrar na terra prometida. E Deus também deu a ele uma promessa. Uma promessa. No capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: como prometi a Moisés,
Todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, todas as terras dos hititas até o mar grande no oeste. O Senhor fez uma promessa para Josué, repetindo a promessa que ele havia feito para Moisés. Que em todo lugar aonde Josué colocasse a planta dos seus pés, Deus lhe havia dado. Agora preste atenção no que eu quero passar para você, irmão, porque muitas pessoas usam esse versículo a seu bel prazer, erradamente. Essa palavra Deus deu para Josué, e Deus, ele falou aonde eram os limites, aonde Josué poderia colocar a planta dos pés dele dentro do limite estabelecido pelo Senhor. Ali, então, o Senhor o haveria de dar. O limite do Líbano ao rio Eufrates, dentro desse limite aqui é a terra prometida. Foi isso aqui que eu prometi, então, isso aqui eu vou te dar. Aonde você colocar a planta dos seus pés dentro desse terreno aqui, ninguém vai lhe resistir. Porque, infelizmente, às vezes, a gente toma esse versículo para nós e ele não falou isso para mim. Não falou isso para você. Não falou assim, Ayrton, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu estou te dando. Então eu vou ali no centro da cidade e vou colocar a planta dos meus pés em qualquer lugar lá e vou escolher para mim. Ora, é insano. Não tem cabimento. Mas se o Senhor me enviar no local, no lugar, e Ele determinar a minha estadia ali, como profeta de Deus, como obreiro do Senhor, como alguém que escolhido e separado para aquela tarefa ali, então aí sim o Senhor irá cumprir a sua promessa na minha vida, promessa feita para aquele local, para aquele lugar. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Barnabé e Paulo e mais outros 3 profetas, eles estão ali esperando uma orientação de Deus para que eles pudessem se deslocarem para o lugar onde Deus queria fazer a obra por intermédio deles. E eles estão ali. De repente Deus usa um dos profetas ali e fala assim: separa para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu tenho preparado para eles. E eles, na verdade, receberam a imposição das mãos daqueles homens, e eles partiram, e eles tiveram uma direção, um rumo dado pelo Espírito Santo, e eles chegaram num determinado local, e Paulo desejou muito pregar o Evangelho ali, mas está escrito na palavra de Deus que o Espírito Santo não permitiu que pregasse o Evangelho ali. Por quê? Porque havia um lugar específico e Deus havia separado para eles irem. E então, Paulo ficou talvez sem compreender, sem entender, mas ele tranquilizou o coração dele. E ele estava dormindo. Quem sabe ele foi dormindo, preocupado, falou: mas o Senhor não permitiu que eu pregasse o Evangelho ali? Por que será? O que aconteceu? E de repente, quando ele pega no sono, aparece do lado dele, ele tem uma visão de um varão, de um homem macedônio, que chega para ele assim e fala para ele: ó, passa para a Macedônia, vem nos ajudar aqui. Aí ele entendeu então que o Senhor estava enviando-o para um local específico, para um lugar por Deus determinado. E sabe, irmãos, sempre quando Deus orienta, determina alguma coisa, ele faz com promessas. E foi o que o Senhor, Deus, prometeu para Josué. Todo lugar que você pisar, que você colocar a planta dos seus pés, dentro desse limite que eu estou te dando, aí será seu. Amém? Aí será seu. E o Senhor, Ele vai abrindo o leque para que Josué entenda. E o Senhor não deixa faltar absolutamente nada, 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 nada. No versículo de número 5,
Josué recebe a confirmação da vitória. Está escrito assim: ninguém poderá lhe resistir todos os dias da tua vida. Amém? Ninguém poderá lhe resistir todos os dias da sua vida. Para nós entendermos melhor isso aqui, nós deveríamos analisar Josué como um grande capitão, e que ele e Caleb foram os únicos dois que saíram do Egito e adentraram na terra prometida, únicos dois. E por que eles fizeram isso? Por que eles conseguiram essa tamanha façanha? Porque foram os únicos dois que acreditaram contra todas a aparência, contra tudo que estava ocorrendo, contra tudo aquilo que eles estavam vendo. Eles mesmo assim acreditaram além das aparências. E eles seguiram a própria fé de Abraão, aonde diz que Abraão, ele creu contra a própria esperança. Amado irmão, quando Deus determinar alguma coisa para você, ainda que todos que estiver ao teu lado, ainda que tenha pessoas que digam para você se isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, você não vai conseguir, ainda que tenham pessoas que venham querer roubar o teu sonho, destruir o teu sonho, ainda que venham pessoas querendo roubar a tua fé, tirar o teu estímulo, tirar o teu ânimo, continue acreditando, continue crendo, irmão. Continue crendo, porque o teu Deus, Ele é contigo. O teu Deus, Ele é contigo. Ele disse assim, ó: ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Ninguém. Por que ninguém? Porque Ele confirmou, Ele falou, Ele contestou aqueles outros 10 espias que junto com ele e Caleb foram lá para ver a terra prometida e desanimaram todo o povo, que roubaram a fé do coração do povo. O povo pereceu no deserto porque foi roubado a fé do coração deles. Foi roubada a fé do coração deles. E o povo pereceu no deserto por isso. Irmãos, quando você tem a palavra de Deus dirigida para você, você pode contar com uma coisa: você pode contar com a presença de Deus. Na parte B do versículo 5 diz assim: assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. O escritor aos Provérbios disse o seguinte: no dia em que minha mãe e que meu pai me desampararem, o Senhor me recolherá. Irmão, coisa que jamais acontecerá na sua vida, jamais acontecerá. O Senhor nunca vai deixar você sozinho no barco. O Senhor nunca vai deixar você sozinho no barco. Nunca, irmão. Ele nunca vai deixar você sozinho no barco. Nunca, nunca, nunca. Não te deixarei, nem te desampararei. Sabe, amados, quando o Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, Ele incumbe os seus discípulos a irem por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, o Senhor também se comprometeu, dizendo assim: eu estarei com vocês todos os dias. Palavra de encorajamento. Todos os dias quer dizer, sejam dias bons, sejam dias maus, sejam dias de coisas favoráveis, sejam dias de coisas contrárias, mas a presença do Senhor, ela é garantida na tua vida. A presença do Senhor, ela é garantida na tua vida. E não pense, amado irmão, não pense você, que você não vai ter dias ruins na vida.
Não pense você que todas as coisas na sua vida serão coisa de vento. Não, não vai acontecer isso. Mas você pode estar certo de uma coisa: a presença do Senhor vai te acompanhar. A presença do Senhor vai te acompanhar. Irmão, quando o Senhor detalha para Josué tudo, e o Senhor está detalhando para ele por quê? Porque o Senhor está percebendo que ele está meio apreensivo. O Senhor percebe que ele está meio apreensivo. O Senhor percebe que ele está um pouco inseguro. Então, o Senhor quer dar a ele palavras de encorajamento, palavras de força, palavras de foco, palavras que irão fazer com que ele acomode o coração dele, tranquilize o coração dele. E no versículo de número 7 ele fala assim: a ordem de Deus era, Josué 1,7, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E o Senhor mostra para Josué a base para o êxito. Qual é a base para o êxito? Qual é a base que o Senhor orienta para a gente ter êxito? Ele fala no capítulo 1, versículo 8: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Para se obter, para se ter êxito, irmão, há necessidade de nós nos basearmos, de nós vivermos, de nós lermos, de nós falarmos, de nós vivermos a palavra de Deus. Lembra-te, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Lembra disso, irmão. Lembra disso. Sabe, o Senhor Jesus Cristo, ele, no capítulo 15, versículo 7 de João, aonde ele fala sobre a videira verdadeira, ele disse assim para os seus discípulos: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Olha só. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserdes, e vos será concedido, e vos será feito. Foi ele que falou, irmão. Foi Jesus que falou. Foi Jesus quem disse isso. Foi a mesma coisa que o Senhor falou para Josué: a minha palavra tem que estar em você. Medita na minha palavra. Se ela permanecer em você, e você procurar fazer tudo quanto nela está escrito, o que vai acontecer? Vai acontecer o que? Ele vai ser bem sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8, parte B. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não é Deus que vai dar prosperidade para você, não, irmão. São as tuas atitudes concernentes àquilo que ele orienta na palavra dele. É aquilo que ele diz na palavra dele, é aquilo que ele fala na palavra dele, é aquilo que ele orienta na palavra dele. Vamos, o Senhor Jesus Cristo chega na praia. Ele chega na praia de manhãzinha, horário em que os barcos dos pescadores estão atracados e estão prontos para vender o produto da pesca no mercado ou para as pessoas que ali chegam para adquirir, para comprar. O Senhor Jesus Cristo chega justamente naquela hora. E quando ele chega, irmão, ele observa
Ele observa e ele começa a escutar um zum, 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 assim, pessoas reclamando. E o que eles estavam reclamando? Estavam reclamando que eles vieram para comprar peixe e não tinha peixe para ser vendido. Por que não tinha peixe? Porque os pescadores trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Eles estavam até já lavando as redes. Lavando para guardar, para que no outro dia então pudessem voltar a tentar a sorte novamente. Aí quem é que chega justamente naquela hora? Quem é que chega justamente naquela hora, irmão? Uma hora de uma necessidade exposta, tanto para os vendedores, para os pescadores que queriam vender o seu peixe, logicamente para pagar alguma conta, comprar alguma coisa, quanto para os compradores que vieram ali, quem sabe, para adquirir peixe, para venderem também, ou para levar para casa com mistura. E o Senhor chega ali justo naquela hora, e o Senhor olha o rosto daquelas pessoas, e eles não vêem nenhuma pessoa contente ali, eles vêem todos eles com cara de decepcionados. Decepcionados. Ele passa, e ele não para. Ele vai um pouco mais adiante, e de repente, ao ele passar, um fala para o outro, mas não é o Senhor, não é o Mestre. Quando um fala para o outro, é o Mestre, o que acontece? Essas pessoas chegam perto do Senhor Jesus e vão se aglomerando perto dele, vão se aglomerando perto dele, vão se aglomerando perto dele. E o Senhor começa a ser pressionado, as pessoas chegam bem próximas, bem perto, começam a ser pressionados. Ele pede para Pedro, empresta teu barco para mim. Ele entra no barco e vai um pouco para dentro do mar. E dali então ele começa a pregar, começa a falar para aquele povo. Irmão, note na palavra de Deus, antes de qualquer manifestação de bênção, de milagre, de cura, o Senhor primeiramente, ele sempre transmitiu a palavra. Por quê? Porque é a palavra que produz fé no coração dos ouvintes. É a palavra que prepara o coração da pessoa para receber a bênção que ela está precisando, que ela está necessitando. E o Senhor então começa a falar, eu quero dizer para você uma coisa, amado. Quero dizer para você uma coisa. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente o mesmo. Não há sombra e não há mudança de variação na pessoa dele. Não existe. Não existe. Mas ele também opera segundo a sua vontade, segundo o seu querer. A vontade do Senhor, ela é soberana. A vontade do Senhor, ela não está submissa a ordens humanas. Ela é soberana. Por isso que a Bíblia fala, operando Deus, quem é que vai ter o poder de impedir? Ninguém. Então ele começa a pregar, ele começa a falar, ele começa a ensinar. E logicamente, meu irmão, o milagre que ele está para fazer, ele conta, ele transmite a palavra baseada naquilo. Por quê? Porque ele sabia o que tinha acontecido. Ele sabia que aquele povo, todos eles precisavam de peixe, tanto os pescadores como os compradores, todos eles precisavam. O que ele faz? Ele começa a falar, a desafiar a fé deles, a desafiar a fé. Irmão, fé, ela não é algo natural. A fé, ela é algo sobrenatural, porque ela crê naquilo que ela não vê. Ela crê naquilo que ela não vê. Hebreus capítulo 11. Creia que assim será convosco. Não é que você está enxergando, você está vendo, não. Você está crendo pela fé, você está vendo a possibilidade daquilo suceder, daquilo acontecer. Então o Senhor começa a falar para eles, olha aqui, vocês vieram comprar o pescado aí, e vocês que foram pescar, vocês não conseguiram peixe nenhum, e vocês consequentemente não vão comprar peixe nenhum. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Dois tipos de pessoas.
aquele que ouve a minha palavra e não me dá crédito, ele é semelhante ao homem que foi construir sua casa, mas não se preocupou com os alicerces. De repente houve uma tromba d'água. A casa não tinha alicerces, os rios transbordaram. A água veio e bateu com ímpeto naquela casa e levou à ruína, caiu e foi grande o prejuízo. Esse é o homem que ouve o que eu digo, mas apenas ouve e não põe em prática. Mas a pessoa que me ouve e que não apenas é ouvinte, mas é praticante da palavra, eu vou comparar este homem àquele que foi construir a sua casa, mas ele se preocupou com os alicerces, cavou bem fundo, encontrou lá uma rocha, e a partir daquela rocha, então, ele fez o alicerce, depois, então, ele construiu a casa sobre isso. A mesma tromba d'água que dá com um, dá com o outro também. A mesma situação que nós cristãos atravessamos, pessoas do mundo também atravessam. Só que há uma diferença, irmãos. Quando você alicerça a sua vida, quando você alicerça a sua família, quando você se alicerça dentro dos princípios da palavra de Deus, veio a tromba da água, os rios transbordaram, águas vieram e correram, bateram com ímpeto na porta daquela casa, mas ela ficou firme. Ela não caiu, ela não teve prejuízo. Aí, amado, o Senhor vira-se, termina de pregar, logicamente, não sei qual foi a mensagem que ele pregou, eu apenas estou ligando uma coisa com a outra. Acabou de pregar, ele fala para Pedro: Pedro, agora que você ouviu a palavra, agora que todos vocês ouviram a palavra, está na hora da bênção. Você ouviu a palavra, está na hora da bênção. Você ouviu a palavra, você está com dificuldade, meu irmão, está na hora da bênção de Deus sobre a sua vida. Você ouviu a palavra, você está doente, está na hora do médico, dos médicos operar a tua vida. Você está ouvindo a palavra, você está com uma situação embaraçosa na justiça, qualquer coisa assim, amado, está na hora do advogado, dos advogados intervir em teu favor e abençoar a tua vida. Mas primeiro, ouça a palavra. Porque muitas pessoas, eles não dão crédito para a palavra, eles querem a bênção. Que hora que o Senhor vai orar por mim? Estou pregando a palavra, estou tentando criar fé no teu coração, para ver se você liga uma coisa com a outra. E a pessoa às vezes quer oração, mas ela não quer a atenção na palavra, não quer dar atenção na palavra pregada. E é a palavra que gera fé. Romanos capítulo 10. É a palavra de Deus que gera fé no nosso coração. A fé, ela vem no nosso coração de nós ouvirmos e ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Aí, irmão, quando o Senhor fala para Pedro: Pedro, pega o teu barco aqui e lança-te ao mar alto para pescar. Pedro olha para o Senhor assim, não acreditando muito, desconfiado. Mas, quando ele recebe a palavra do Senhor, é a palavra do Senhor que ele está recebendo. E ele já teve várias experiências junto com o Senhor, em momentos que o Senhor pregou a palavra, e na sequência, confirmando a palavra, ele realizou milagres. Aí Pedro, ele deu um tino na mente dele, deu um estalo na mente dele. Quando ele foi argumentar com o Senhor, quando ele foi levantar objeções daquilo que o Senhor estava falando para ele, a orientação que o Senhor estava lhe dando, ele disse: Senhor, eu trabalhei a noite toda, nós não pescamos peixe nenhum, nada, mas eu vou obedecer a tua palavra. Quem obedece a palavra do Senhor é bem sucedido. Ele foi ao mar alto para pescar. E ele lançou a rede. E ele alcançou muitos e muitos peixes.
tanto que os outros pescadores com seus barquinhos foram junto também para participar da bênção. Então, se obedecer a orientação dada, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pedro pegou o barco, no meio do mar, lançou a rede. Irmão, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus e você vai colher grandes frutos da obediência. Josué, meus irmãos, Josué, olha, ele entrou na terra prometida. Mas antes de adentrar na terra prometida, aconteceu algo. Ele se deparou com um grande obstáculo. O Senhor já tinha o abençoado, já tinha dado a ordem para ele. Mas ele, antes de adentrar, tinha um grande obstáculo. Grande obstáculo. Uma cidade chamada Jericó. Ela tinha muralhas com 12 metros de altura, 8 de largura, 4 quilômetros de muralha, em volta da cidade toda. Estava bem no meio do caminho, bem no meio do caminho. Aí o Senhor fala para ele assim, ele olha bem aquela situação, ele olha os exércitos que ele tem, as armas que ele tem. Não é nada diante dessas muralhas, as armas que eu tenho não tem nada. Mas quem estava no comando era o Senhor, era Deus. Então Josué, num momento de pensativo, ele chegou no local, de repente ele está pensativo, falando com o Senhor, aparece o comandante dos exércitos de Deus. Josué olha para ele e fala, escuta aqui, você é um deles ou é um dos nossos? O comandante falou assim, eu não sou nem dele nem de vocês. Eu sou comandante dos exércitos do Senhor. E vou te dizer uma coisa, hein? Tira a sandália dos teus pés, porque é o lugar que você está pisando é terra santa. Aí aquele comandante deu da parte de Deus uma orientação para ele. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar as pessoas, durante 6 dias, você vai dar uma volta. Durante 6 dias você dá uma volta. 6 dias você dá uma volta. Irmãos, 6 dias, biblicamente falando, o número 6 é o número da imperfeição, é o número do homem. Daí ele fala assim, no 7º dia, que é o número da perfeição, que é o número de Deus, você vai pegar e vai dar 7 voltas em torno das muralhas. Eu não estou aqui, se eu falei isso aqui na sexta-feira, não lembro quando foi que falei. Mas, irmão, Deus me levou a meditar numa coisa. Amado, olhe na Bíblia Sagrada. Tudo que Deus realizou, Ele realizou junto com o homem. Tudo. Junto com o homem. Tudo. 6, número da imperfeição, número dos homens. Então, vocês 6 vezes, durante a semana toda, 6 dias na semana, uma volta só. E no 7º dia, o número da perfeição, o número de Deus, 7 voltas. E assim eles fizeram. E foi aí que Deus, agindo em conjunto com o homem, fez com que as muralhas de Jericó caíssem. Agora, irmão, nós aqui somos a igreja do Senhor. Somos a igreja do Senhor. Nós, como igreja do Senhor, recebemos uma incumbência do Senhor. Qual é a incumbência que nós recebemos do Senhor? Ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Não é isso que Ele mandou?
a incumbência da igreja. A incumbência da igreja. Mas tem um segredinho aí. O Senhor Jesus Cristo disse o quê? E aí eu vou estar com vocês. Nós, como igreja, como homens, realizando a obra do Senhor, e o próprio Senhor que nos ordenou isso, vai estar conosco constantemente, sempre, 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 sempre. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha em conjunto com a igreja. Trabalha em conjunto com você, trabalha em conjunto comigo, irmão. Amém? Então, lembra-te sempre de uma coisa: ter êxito na vida é você alcançar aquilo que por Deus foi proposto ao teu coração. Deus propôs, Deus orientou, Deus colocou o alvo. E Deus, Ele quer que você chegue lá, Ele quer que você alcance. E você não vai fazer isso sozinho. A presença dEle vai te acompanhar. Assim como a presença dEle acompanhou Josué, acompanhou Moisés, assim como a presença dEle acompanhou os primeiros apóstolos, assim como a presença dEle acompanhou Filipe, que não era um apóstolo, mas era um diácono, e foi lá para Samaria, e a presença do Senhor acompanhou. Assim a presença do Senhor tem nos acompanhado e nos acompanhará até a consumação do século. Amém? O Senhor é contigo. Como igreja, temos recebido muitas orientações e revelações do Senhor. E tais revelações e orientações necessárias são que nós venhamos a colocá-las em prática. Assim seremos pessoas que teremos bom êxito dentro dos princípios da Bíblia Sagrada. Você pode ter êxito em tudo, tudo. Mas se você não tiver segundo a Bíblia, você nunca vai estar satisfeito.